Os vereadores de Campinas aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a reserva de vagas em concursos públicos e também em processos seletivos no âmbito da administração pública municipal à população preta, parda, quilombola e indígena. É um projeto que votarei favorável. Ele vem fazer uma atualização, inclusive. E dizer que esse é um debate importante a ser feito, que nem teve vereador aqui que me questionou, você não é favorável? Eu sou favorável, mas essa é uma pauta que precisa ainda ser debatida diante da conjuntura que a gente enfrenta nacionalmente. Em Santa Catarina, o estado do sul desse país, há pouco tempo, foi aprovado um projeto de lei que extingue a política de cotas na universidade pública daquele estado. E esse projeto que foi defendido, apresentado pelo governador de Santa Catarina, que é o governador Jorginho Melo, do PL, ele apresentou, ele foi questionado, teve uma repercussão nacional diante dessa decisão. Inclusive, o PT e a Coalizão Negra por Direitos apresentou uma ação de inconstitucionalidade, porque isso está violando princípios constitucionais, preceitos constitucionais, e também decisões já pacificadas no STF, que é a política de cotas, que é uma política de reparação. Esse governador, Jorginho Melo, que é do PL, ele veio dizer que ele fez isso, que ele defende essa extinção, extinguir a política de cotas no seu estado, porque, segundo ele, o estado dele quase não tem negros, só tem pessoas brancas. Essa é uma fala racista, é uma posição racista. Nós já tivemos consolidação das políticas afirmativas no país que foram extremamente importantes, inclusive porque o Brasil é um país que foi formado e fundado na escravização de pessoas negras que não foram devidamente incluídas no processo de cidadania após a abolição da escravidão. E pior ainda em Campinas, que nós temos a cidade reconhecida nacionalmente como a última cidade a abolir a escravidão. E é claro que o nosso povo, que é a maior parte formado por pessoas negras, pessoas pardas, pessoas indígenas, sofrem ainda as consequências dessa segregação que aconteceu no nosso país, política, econômica, social, e, portanto, as cotas abriram caminhos importantes. A gente que veio da universidade pública, nós vimos isso na prática, como mudou a conformação da universidade, em que não se tinham pessoas negras, especialmente em cursos de período integral, por exemplo, como medicina, direito, e as cotas trouxeram uma nova cara para a universidade pública. E trazer isso para os concursos, para o serviço público, sem dúvida nenhuma, é uma questão de reparação, e aí é necessário repudiar as falas racistas de governadores, como o governador do estado de Santa Catarina, mas também de outros estados, parlamentares, que se prestam a fazer um trabalho de desinformação. É com muita satisfação com que nós também votaremos favoráveis e vamos garantir aqui a aprovação das políticas de cotas raciais. E aí eu quero trazer uma discussão, a primeira que eu acho que é importantíssimo dizer que a política de cotas raciais é uma reparação. Isso significa o quê? Significa que o Brasil tem uma dívida com o povo negro, tem uma dívida com as comunidades indígenas. Nós somos um país que ainda não passou uma régua nesse processo colonial que exterminou, que escravizou e que impôs a pobreza sistemática, estrutural, o racismo estrutural sobre as comunidades indígenas, sobre as comunidades negras. Então, o Estado brasileiro tem essa dívida. O povo brasileiro precisa, enquanto sociedade, reparar essas injustiças históricas que estão colocadas. Em segundo lugar, quero dizer que as políticas de cotas
são fruto de processos de luta. Lutas históricas, lutas que estão relacionadas a décadas e décadas de manifestação, de gente que se arriscou, de experiência, de profissionais, de movimentos. Foi mencionada aqui a política de cotas na Unicamp. Eu participei da greve de 2016, quando os estudantes trouxeram esse tema. E foi uma greve extremamente legítima, com ampla mobilização, participação. Esse projeto ele é muito importante para a cidade de Campinas. Quero lembrar aqui um pouco da nossa história. A cidade de Campinas foi a última cidade do Brasil, do Ocidente, que a gente tem relato, que libertou o povo negro escravizado. E muitas dessas marcas a gente ainda sente na nossa cidade, como que o racismo ele atinge diariamente a nossa população. E se a gente olhar para os dados da Prefeitura de Campinas, eu quero lembrar, inclusive, que o Ministério Público propôs um TAC de R$300 mil à Prefeitura de Campinas por realizar campanha publicitária racista. Ou a gente vai esquecer daquele vídeo onde a Guarda Municipal fazia abordagem somente a pessoas negras aqui no nosso município. Quero lembrar também que aqui na cidade de Campinas a gente já teve a igreja e o cemitério dos negros, porque a população negra era impedida de acessar igreja e muitas vezes até mesmo de ser sepultada nos mesmos espaços que a população não negra. Os parlamentares também aprovaram o projeto de resolução de autoria da Corregedoria da Casa, que aplica uma penalidade de suspensão temporária por 45 dias ao mandato do vereador Otto Alejandro. O procedimento foi instaurado para verificar a possível quebra de decoro do parlamentar, vereador Otto Alejandro. A atuação da Corregedoria é para verificar se houve a violação de normas éticas desta Casa. Após verificado o caso, pelo menos em tese, merecia aprofundamento e o procedimento foi aberto nessa Casa. Como não poderia deixar de ser, né? Os princípios de constitucionalidade, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, foram rigorosamente respeitados do vereador. O vereador apresentou sua defesa como é o devido legal. A representação foi formulada em razão da tese da prática de violência doméstica, dano e ameaça. Também sobre a questão do motorista agressivo contra a trabalhadora e a porteira também da Guarda Municipal. Esses foi o que chegou na Corregedoria, certo? Foram analisadas todas as provas apresentadas nessa Casa, inclusive ouvindo a testemunha do caso da doméstica, no qual eu gostaria até de deixar para vocês que ela veio depor na Corregedoria e respeitamos todos os direitos dela. Ela não quis aparecer, não quis que gravasse a voz dela, mas fez o depoimento aqui nessa Casa, a vereadora Débora. No caso dessa testemunha, que foi ouvida, com o total sigilo, para que fosse preservada a sua intimidade também, nos termos solicitados, como ela mesma o pediu. Nesse caso, foi categórica e afirmativa que a violência doméstica contra ela deu depoimento aqui, que não houve. Foi feito várias perguntas para ela aqui nessa Casa, ela disse que não houve. Peguei, como tendo em vista aí, eu estava ali, ela não quis também que colocasse o áudio, foi feito toda a descrição, a transcrição, a vereadora, que é da comissão processante, o vereador Eduardo Magoga e também o vereador Guilherme, passei, a pedido da vereadora Fernanda, passei toda a transcrição para eles, que foi o depoimento que ela passou aqui nessa Casa. Disse que não viria na Corregedoria e não viria em outro momento. Passei para eles. Com exceção da violência doméstica aí, que a própria testemunha afirmou que não ocorreu e as demais denunciantes demonstraram a violação dos direitos previstos no Código de Ética,
dentre outros, e de respeitar a imagem dela e contribuir para o bom conceito público da Câmara Municipal, não se pode aqui compactuar com o que foi feito. Faço questão de registrar de forma clara e objetiva que não existe, no âmbito judicial, qualquer processo criminal em curso contra a minha pessoa. As instâncias competentes analisaram todos os fatos e não há imputação de crime, não há condenação, não há acusação formal que pese contra a minha pessoa. Sempre falei a verdade, sempre me coloquei à disposição para prestar esclarecimentos e sigo com a consciência tranquila de quem não cometeu qualquer ato ilícito. Reconheço, no entanto, que esta casa é soberana em suas decisões políticas e administrativas. Se meus pares aqui entenderem por deliberar pela minha suspensão, eu respeitarei a decisão desse plenário, respeitarei o voto de todos os meus pares, porque respeito a esta instituição, o regimento, a democracia que nos trouxeram até aqui. Mas faço questão de reafirmar: sou inocente, não respondo nenhum processo judicial e não existe crime imputado contra a minha pessoa. Minha trajetória pública sempre foi pautada pelo trabalho, pela defesa das causas que acredito e pelo compromisso com a população de Campinas. E isso que dedico, hoje e sempre. Lembrando que qualquer calúnia contra a minha pessoa será levada ao processo legal, tanto em redes sociais, quanto em postagem, ou pessoalmente também, quando falarem em qualquer tipo de acusação que fizerem contra a minha pessoa, já que foram resolvidas pela Justiça. Se eu for afastado aqui, é justamente pela questão de ética dessa casa.